Bom, então, aproveitando que nós temos irmãos que estão vindo pela primeira vez, tem um esclarecimento que eu gostaria de dar a respeito do Espiritismo, ou doutrina espírita, né? O Espiritismo é uma doutrina. Que a nossa doutrina, assim, ela se fundamenta em 5 premissas. A primeira é a crença em Deus, acima de tudo. A segunda é a imortalidade do espírito, ou seja, nós reencarnamos indefinidamente, uns mais vezes, outros menos vezes, até que nós atinjamos a perfeição para a qual nós fomos criados. Então nós vamos voltar para a luz de Deus. A terceira, que nós acreditamos, a multiplicidade das vidas, das reencarnações. A quarta, pluralidade dos mundos. Jesus falou uma vez que há muitas moradas na casa do nosso Pai, ou seja, a Terra não é o único planeta habitado. Essa matéria física que nós vemos e pegamos não é a única matéria que existe. Existem outros mundos, outras formas de vida também. Não, o universo não é feito somente de humanidade, assim como nós conhecemos. E a quinta é a comunicação com os espíritos. Que dentro dessa quinta premissa está o nosso tema de hoje, que quem tiver depois mais interesse em conhecer, está no Livro dos Espíritos. Eu tenho que colar porque eu não sei de cor. Eu acho tão bacana quem decora assim a página, o capítulo. Eu não consigo decorar, apesar de ler 1000 vezes. Mas ele está no Livro dos Espíritos, capítulo 9. O Livro dos Espíritos tem, ele está na segunda parte. O capítulo chama Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Lá está a intervenção oculta dos Espíritos no mundo corpóreo. O Livro dos Espíritos também é assim, o Espiritismo ele também se fundamenta em 5 obras básicas. Todos os nossos ensinamentos, nossas orações, tudo que nós falamos, tudo que nós estudamos, o Espírito estuda muito, tá assim, totalmente dentro dessas 5 obras. Não sai nada, nada pode sair que não seja dessas 5 obras, tá? Porque elas são baseadas em tudo que os Espíritos ensinaram para o nosso codificador, que é o Allan Kardec. Então foi tudo muito estudado durante muitos anos. E ele codificou tudo isso em 5 obras, tá? Que são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e a Gênese. Isso? Então é assim, desse Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, que são mais de 1000 perguntas que o Allan Kardec faz para a espiritualidade lá na época, em 1800 e tanto, que foi codificado o Espiritismo. Ele faz essas perguntas e ele compilou as respostas. Tudo nesse Livro dos Espíritos. O nosso tema de hoje sai de algumas questões. A primeira delas é 459. Ele pergunta para os espíritos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? O que será que eles responderam? Nós aqui na Terra encarnados. Ele pergunta se os espíritos, os desencarnados, porque nós também somos espíritos, influenciam nas nossas ações. O que vocês acham? Alguém tem alguma ideia? Vocês acham que eles influenciam? Assim a gente estaria sob a influência desses espíritos aqui? Enquanto nós estamos encarnados? Eu acho que sim. Mais do que imaginamos. Quem acha que sim? Eu acho que sim. Eu. A maioria acha que sim. Resposta dos espíritos. A resposta deles assim foi bem incisiva, bem assertiva. Nesse sentido, a sua influência, a influência dos espíritos, é muito maior do que vocês supõem. Porque muito frequentemente eles não só influenciam, como são eles que nos dirigem.
Então a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Eu não enxergo eles e eu estou, né, sob a batuta deles. Nunca, nunca, isso nunca vai acontecer. Nós ficamos sob a influência de quem nós quisermos. Aqui mesmo existem espíritos que encarnados que influenciam muito outros espíritos encarnados. São as namoradas ou namorados ou maridos ou esposas possessivos e ciumentos que estão o tempo inteiro em cima, que mexem no paletó para ver se tem alguma coisa, que abrem a bolsa para ver se tem outra coisa, que mexem no celular, deletam mensagens, apagam fotos no Facebook, ligam o tempo inteiro, são um tormento um na vida do outro. Ou seja, está desbalanceando a vida da pessoinha aí, né? Isso é uma influência de um espírito sobre o outro, ambos encarnados. Aí existe a possibilidade da pessoa, eu tenho um marido muito ciumento, não é verdade, mas eu estou usando como exemplo, não me deixa fazer nada, não, mas você vai de novo no centro espírita, mas eu quero ver o que você está fazendo lá, porque não é possível que você... Onde é que você estava, que você desceu daquele lado, não desceu desse lado? Onde que você foi? Porque eu contei assim, em 20 minutos você voltava, porque você levou 40. Nossa, isso é sufocante. E o que eu estou fazendo com esse marido há 30 anos? Eu escolhi. Eu escolho ficar com ele, eu escolho aceitar a influência dele. Aí eu reclamo, ele está me deixando louco, eu já perdi meus cabelos, eu tenho bruxismo, eu tenho fibromialgia, eu não durmo direito, eu tomo remédio de tarja preta, eu já tive infarto, eu tenho ansiedade, vou no psiquiatra, tudo por causa do meu marido. Não é. Ele é assim. Isso é o que ele tem para dar. Eu aceito se eu quiser. E se eu estou aqui há 30 anos, é porque eu estou aceitando. Então eu estou aceitando a influência. Há uma conexão entre nós. Ele que gosta de mandar e eu que pelo jeito gosto de obedecer. E assim acontece também daqui para lá e de lá para cá. Existe sim a possibilidade de nós nos conectarmos com espíritos desencarnados e nós fazemos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Como é que se dá essa conexão? Como que se dá essa sintonia que nós podemos falar entre nós encarnados e os desencarnados? Como que acontece essa sintonia? Alguém tem alguma ideia? É bem fácil. A resposta é bem fácil. Pensamento. Ter a mesma vibração. Uma das coisas, mesma vibração. A vibração o que é? É como um rádio. Mesma sintonia. Mesma sintonia, exatamente. Exatamente isso, na mesma sintonia. Se eu me sintonizo com essa altura aqui, é essa faixa de espíritos que eu vou estar convivendo. Então é pelo pensamento, é pela sintonia, é pelos sentimentos, é pelo que eu falo, pela vibração, é pelo que eu olho, é pelo que eu assisto, é pela música que eu escuto. Vamos pensar assim, quando nós chegamos na adolescência, lá pelos 13, 14 anos, sei lá, 15. Aquela fase que eu não sou mais eu, mas eu também não sou mais quem eu era, ainda não sou quem eu vou ser. Essa é a visão que o adolescente tem. Meus pais já não são mais os meus heróis, de repente eles se transformaram em, meu Deus, o que é isso? E agora eu tenho que ser igual aos meus amigos. Então eu tenho que me vestir da mesma forma, usar o mesmo cabelo, pintar as unhas nas mesmas cores, ouvir as mesmas músicas, falar as mesmas coisas no WhatsApp, Facebook e tudo mais, assistir os mesmos filmes, ter o mesmo dialeto, adolescente tem um dialeto, né? Isso é sintonia. Me vestindo dessa forma, falando, cantando, assistindo filmes e programas dessa forma, eu vou atrair pessoas que pensam da mesma forma. E do mesmo jeito, pessoas vão ser atraídas por mim e eu ser atraída por elas, porque nós pensamos e agimos da mesma forma. E isso acontece na vida adulta também. Eu usei exemplo do adolescente porque é sempre bem aceito, né? Mas os adultos também são assim, no ambiente de trabalho, nos lugares em que frequenta, mesmo casa de parentes, cunhados, amigos, os vizinhos, o bairro, o clube que eu vou, enfim, né, amigos do futebol, amigos do baralho, amigos de caminhada, de corrida, eu estou agindo sempre da mesma forma.
que eles da mesma forma que eu. Isso é uma forma de influência. E isso foi sempre assim. Sempre existiram os influenciadores e os influenciados. E por isso que o mundo cresceu, e por isso que o mundo evoluiu. Porque existem as pessoas que influenciam para o bem. E essas nos trouxeram progressos, foram espíritos que se reencarnaram aqui várias vezes, trazendo conhecimentos de outras vidas, de outros mundos. Reencarnaram aqui conosco, nos trouxeram o conhecimento, e por isso que a gente descobriu a roda, descobriu o fogo, né? E daí chegou onde chegou. Por influência desses espíritos mais sábios, mais perseverantes, e que trazem toda essa amorosidade, que pensam no coletivo, né? Sabem que o planeta Terra tem que evoluir, como é esse momento que nós estamos passando agora. Então essa influência, ela se dá, tudo isso que a gente falou, resume em duas coisas: irradiação e atração. O que eu irradio, eu atraio. Lembra daquilo que a gente aprendeu lá no ensino médio, né, que polos opostos se atraem e polos iguais se repelem? No mundo espiritual é o contrário. Os polos opostos se repelem e os polos iguais se atraem. Então, nós atraímos pessoas que pensam e agem como nós, ou como nós aceitamos que elas façam. Então essa irradiação e essa atração funciona constantemente. Aqui no nosso plano, no nosso tempo, 24 horas por dia. A cada pedacinhésimo de segundo, a gente está irradiando e está atraindo. Então vamos pensar que eu acordei assim num dia maravilhoso, eu estou ótima. Nossa, hoje eu estou me sentindo feliz, forte, saudável, linda, poderosa. E resolvi que tem um tempinho e vou visitar uma amiga que não está bem. Alguma coisa que abalou muito o psicológico dela, o emocional, elas, vamos supor que, não sei, descobriu que o marido tinha outra, e o marido ainda pediu divórcio, pediu para ir embora. Isso realmente aconteceu com uma amiga minha. Ela ficou tão abalada, tão derrubada, que aconteceram coisas com ela assim que ela jamais imaginou que fossem acontecer. Inclusive, ter que tomar remédios para dormir, para manter a sanidade e conseguir continuar trabalhando. Aí eu vou, visito essa pessoa, vou levar meu astral para ela, mas eu não estou preparada como eu achei que estivesse. Eu simplesmente acordei me sentindo bem. Eu dormi bem e acordei me sentindo bem. Mas eu não estava preparada para a carga que ela está carregando. E na maioria das vezes, inconscientemente, ela vai passar para o meu ombro. Ela vai passar e eu vou aceitar. Porque são energias que nós não estamos vendo. Nem ela quer fazer isso comigo e nem eu quero que ela faça. Mas a gente não está vendo. E como eu não estou preparada espiritualmente para receber isso, porque eu não estou mantendo o meu padrão vibratório elevado o suficiente diariamente para repelir esse tipo de energia, então eu acabo recebendo, mas eu não percebo, e daí eu saio de lá. Espero que você melhore, fique com Deus, faça as suas orações, eu vou orar por você, e eu saio. Já não estou mais me sentindo tão bem, mas eu ainda não me liguei que é por causa disso. Estou meio cansada, assim, meio, agora me deu uma preguiça, sei lá, uma dorzinha no pescoço, né, você fica meio assim, mas eu vou trabalhar. E o tempo vai passando e as coisas vão acontecendo normalmente, não tem nada de mais, nada de diferente, e eu vou piorando. Porque quando eu me sinto doente, a primeira reação que nós temos é autopiedade. Meu Deus, eu não acredito que eu vou ficar gripada de novo. Isso é autopiedade. E aí depois, quando eu vou piorando, eu penso, meu Deus do céu, nossa, isso aqui está arrebentando comigo, o que é isso? Eu não vou aguentar, vou ter que tentar mais de novo isso aqui. Acho que agora eu estou ficando com febre, agora eu já sei, vai me doer a garganta, daí eu vou ficar com o ouvido trancado e o nariz escorrendo. Nem sei se eu vou trabalhar amanhã. Mas que droga, para que eu fui pegar isso de novo? Tudo pensamento negativo. De uma gripe. Tem gente que passa por coisa muito pior. Então eu já começo a pensar desse jeito. Mas que coisa, não tô bem, tá me doendo o pescoço e tal. Eu não vou pensar, não, nossa, não tem nada demais. Uma dorzinha no pescoço, eu já vou melhorar.
né? Nossa, eu sou tão forte, eu sou tão saudável, eu sou filha de Deus, Jesus me ama, eu tenho uma vida maravilhosa. É isso que eu penso quando eu estou com dor no pescoço? Ou quando eu estou ficando gripada? Legal, só uma gripinha, né? Tem tanta gente por aí que tem tanta doença grave. Ele é só uma gripe, uma febre de 39 graus, 2 dias respirando pela boca sem dormir, mas daqui 2 dias eu vou estar bem. É isso que a gente pensa. Não é, né? Não é isso. A gente já pensa no pior. Então, a gente está recebendo a carga negativa, eu recebi ela da minha amiga, e além disso eu estou mantendo pensamentos mais carregados também. Aí eu mesma vou alimentando essa minha carga. Nesse exato momento eu estou numa conexão comigo mesma. Com o meu pessimismo, com a minha falta de fé, com a minha fraqueza, com a minha fragilidade. Jesus falou uma vez para Pedro, quando ele se revoltou com alguma pessoa lá, e falou: Pedro, você vai descobrir que o ser humano é muito mais frágil do que mal. Então as pessoas não têm a intenção de fazer mal, mas elas são frágeis, fragilidade de caráter, ainda não aprendi a não ser corrupta. Eu acho que tudo bem eu deixar o meu carro estacionado 5 minutinhos em fila dupla, eu só vou pegar meu filho no colégio, tá chuviscandinho, ele tá gripado, então, alô, resto da cidade, eu só vou parar 5 minutos. Esses 5 minutos paradinho ali, enquanto eu pego meu filho, vai atrapalhar esse trânsito por mais uns 50 mais ou menos. Mas eu não vou mais estar lá para ver. Já peguei o meu filho, coloquei ele bem acomodadinho dentro do meu carrinho sequinho, quentinho, e ele não tomou chuva, e ele não vai piorar da gripe, mas os outros, tudo bem, né? Eu ainda não sou suficientemente forte, não tenho meu caráter suficientemente forte para saber que eu não posso parar 5 minutos em fila dupla, que eu não posso fingir que eu não vi que a pessoa me deu troco a mais, ou que ela colocou alguma coisa a mais na minha sacola, que foi só uma raspadinha que eu dei no retrovisor do carro. Nossa, o que vai dar aquilo ali? Eu não posso estar agora, estou atrasada, né? R$200 ele conserta o espelhinho, eu não posso parar. O que tem de mais eu ficar parada na faixa? Eu achei que o sinal não fosse fechar agora, não deu tempo, parei na faixa. Todas essas desculpas que nós damos para nós mesmos, sou eu em conexão comigo, eu sou assim. Eu estou sendo minha auto-obsessora, né? O obsessor, para quem não sabe, é o espírito encarnado ou não, que provoca uma influência negativa, muito negativa na vida de outra pessoa. Então nós somos os nossos maiores sabotadores, tanto do nosso sucesso aqui, como da nossa evolução espiritual. Isso eu atraio e irradio constantemente, seja pelo meu comportamento, seja pelo dos outros, seja pela minha aceitação com tudo aquilo que eu estou vendo. Parece complicado, mas não é. Tanto que a gente já chegou até aqui, né? Nós já fomos bem piores do que isso. Então eu já falei dessas energias e das afinidades de pensamento que eu estava falando antes. Tem a ver com, por exemplo, os filmes que eu assisto na televisão. Se eu assisto filme educativo, romântico, comédia, alguma coisa assim mais leve, não sei se tem isso na televisão, eu mantenho, além de eu me manter com a energia boa, leve, tranquila, eu irradio uma energia mais leve e mais tranquila. E eu atraio também uma energia mais leve e mais tranquila. Mas as influências negativas continuam aqui. Para vocês terem uma ideia, existem assim alguma diferença, assim, um pouquinho para mais ou para menos, mas a proporção é de mais ou menos 30 ou 25, vamos colocar, 25 bilhões de espíritos na esfera terrestre. Nós somos 25 bilhões de espíritos na esfera terrestre. 25 bi. Encarnados, nós somos 7. Quantos sobram desencarnados para nos influenciar? Só que, claro, a grande maioria é espírito do bem. Mas aqui na Terra não é. Os encarnados, a grande maioria não é do bem. Não que seja totalmente do mal.
Tem os neutros, né? Tem os bons, tem os maus, tem os que estão saindo daqui e entrando para cá, tem os que estão saindo daqui e ficam parados aqui, demoram um monte para entrar para cá, para o lado dos bons. Então nós temos sobre toda essa influência e essa troca fluídica com todo mundo. Por que fluídica? Porque existe uma matéria que nós não enxergamos, que se chama fluido cósmico universal. Tudo, absolutamente tudo, no universo, enquanto nós acreditamos que existe somente um universo, que nós já temos teorias do multiverso, tudo no universo é feito desse fluido cósmico universal. Tudo. Tudo. Os espíritos falam que o fluido cósmico universal é o fluido elementar da matéria. Então, ou seja, ele é o elemento primeiro da matéria. Não só dessa matéria aqui que a gente enxerga, tá? Existem vários níveis de matéria, né? Inclusive as matérias mais etéreas ou aquelas completamente invisíveis para os nossos olhos e que a gente não consegue sentir, cheirar ou ouvir. Toda essa matéria é feita de fluido cósmico universal. Inclusive a ciência também já está falando sobre isso agora, né? Essa matéria escura que eles falam agora já é esse fluido cósmico universal que os espíritos falavam para Allan Kardec naquela época. Então nós somos fluido. Quando é que o corpo morre? Porque existe a morte da matéria, né? Não do espírito. Quando é que o corpo morre? É quando se esvai totalmente o fluido cósmico universal dessa matéria. O corpo morre, deixa de funcionar, começa a entrar em estado de decomposição, né? E se biodegradar. Então nós somos todos fluido. Então essa troca fluídica que eu falei vem disso. Como nós somos fluido, nós irradiamos e atraímos isso, esses fluidos. Nós não conseguimos ver. Mas se nós conseguíssemos, seria assim, né, uma explicação bem infantil, porque não tem como a gente explicar, a gente não enxerga. Seria como vários fios, assim, liames, de várias tonalidades, cores infinitamente, assim, infinitas, que a gente nem conhece, vários tons, várias matizes, várias misturas de cores, e são assim bilhões desses fios, bilhões, trilhões, multilhões. Eu invento bastante palavras aqui na palestra, tá? Não existem multilhões no dicionário, mas existem multilhões de fios coloridos irradiando por nós, assim. Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma medusa na água, aquela água viva, que parece um cogumelo, assim, cheia de fios. Então são bilhões daqueles fios, de várias cores, porque nós irradiamos várias cores de acordo com o nosso estado de espírito, com o nosso estado de evolução, né? Quem é menos evoluído irradia energias mais densas, tem os fluidos menos coloridos, mais escuros, e o oposto também, né? Quem é mais evoluído irradia um fluido mais etéreo, mais, né, menos denso, mais leve. Então a gente está nessa constante troca fluídica. Como a gente está nessa constante troca fluídica, então nós estamos à mercê dos fluidos dos outros. Não. Como eu falei no começo, nós é que somos donos do nosso corpo. Nós escolhemos reencarnar. A reencarnação é um passo muito dolorido do espírito, quando nós estamos no plano espiritual. Muito dolorido. Como aqui a gente fica desesperado, não quero morrer, nossa, quero viver 200 anos, não posso nem pensar em morrer. Ai, nossa, como é que você acha que você vai morrer? Pelo amor de Deus, não me fale nisso, não fale em morte. Nossa, fala num assunto mais feliz. É assim lá também quando a gente vai reencarnar. Pelo amor de Deus, não quero nem pensar em reencarnar, me deixa ficar aqui para sempre, nunca mais quero voltar. E não dá, e a gente tem que voltar, porque aqui é a nossa escola.
que a gente se depura, aprende tudo aquilo que eu falei no começo, na oração, de se doar, de amar, de compreender, tolerar, né? Então a gente não quer reencarnar. E aí nós fizemos um esforço hercúleo, nós tivemos uma coragem assim que muitos não tiveram ainda, e nós aceitamos reencarnar. Nós fomos tão corajosos que os espíritos falaram: olha, você vai reencarnar com os teus inimigos. Você vai ser mãe, pai, filhos deles. Beleza, vamos lá. Vocês vão ter uma oportunidade de se entender, como Jesus falou, né? Se reconcilie com os teus inimigos enquanto vocês ainda estão a caminho. Então, nós estamos aqui, nós no caminho, nos reconciliando. Aí, quando a gente chega aqui, esquece muita coisa que aprendeu lá. Como é aqui na matéria, também a gente esquece muito do que os nossos pais nos ensinaram, né? Não revide, não brigue, não roube, não bata. Ajude um amiguinho que está sendo, né, esculachado pelos outros. E a gente faz tudo isso, né? Não, colegas, por que vocês estão fazendo isso com o nosso amiguinho? Ele é tão bonzinho. Dá um judinho dele. Venha cá, amiguinho, eu acolho você. A gente faz isso na frente de toda a turma, né? Quando tem 12, 13 anos. Não. Então nós esquecemos o que os nossos pais nos ensinam quando são crianças. Depois a gente vai aprender tudo de novo, a duras penas, vivendo a vida de adulto. Então a gente também esquece do que aprendeu lá. Mas a gente tem uma leve impressão. Fica aquela intuição: meu Deus, parece que eu já vivi isso. Meu Deus, eu não sei por que eu fiquei com vontade de fazer aquilo. Eu não sei por que eu tive que ir lá e conhecer aquela pessoa. Tudo já estava programado. Nós temos ainda. Só que como nós somos donos do nosso corpo, da nossa vida, a gente escolhe fazer o que quer. Então, assim, eu escolho com quem eu quero nascer, quem são os meus pais, se eles concordarem. Eu escolho os meus amiguinhos no colégio, eu escolho as minhas amizades na adolescência, eu escolho o curso que eu quero fazer na faculdade, eu escolho a profissão que eu quero seguir, eu escolho o emprego que eu quero trabalhar, eu escolho a pessoa com quem eu quero casar, eu escolho quantos filhos eu quero ter, eu escolho até o nome deles, eu escolho meu plano de saúde, eu escolho meu cemitério, eu escolho tudo na minha vida. E essa escolha é feita no plano espiritual também, no âmbito espiritual, enquanto nós estamos aqui encarnados. Isso é uma bênção, a primeira bênção que Deus nos deu desde que nós fomos criados, lá atrás, na criação do Espírito. A liberdade de escolha, ou o livre-arbítrio, como o Espiritismo fala. Nós temos essa liberdade de escolha. Então, se eu escolho tudo isso, sou eu que escolho quem é que vai me influenciar, com quem eu vou conviver. Aqui entre encarnados e eu com desencarnados. Eu vou escolher isso através do meu pensamento, da minha vibração, da minha irradiação. Eu falei dos filmes que a gente ouve, que a gente assiste, dos filmes das músicas que a gente ouve, porque eles têm uma influência muito grande sobre nós. Se você pegar um copo d'água, colocar em cima de uma caixa de som bem potente e ligar aquele som alto, a água vai tremer, né? Ela vai vibrar com a vibração do som, porque o som é uma vibração. Assim é conosco também. O filme que eu assisto, a música que eu ouço, as conversas que eu tenho, os livros que eu leio, fazem com que eu, alma, espírito, vibre. Essa vibração pode ser saudável e pode ser nociva. Então, os filmes de violência, os filmes de sexo desenfreado, as noites de Deus nos acuda no carnaval, os bares bebendo, fumando, usando droga até 6 horas da manhã, tudo isso vai me influenciar negativamente. É só eu fazer um teste. Se eu passar a noite inteira no bar, bebendo, fumando e falando coisas que não são salutares, eu não vou dormir bem, eu vou acordar com dor de cabeça, vou acordar com gosto horrível na boca, eu vou acordar mal-humorada. E daí na outra noite, eu passo em casa, escutando uma música clássica, tranquilo, lendo um livro legal, tipo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, um romance espírita, um livro de física. Esses livros do Stephen Hawking são muito bons.
eu vou dormir bem e amanhã eu vou acordar bem. Então, eu escolho qual é a minha vibração. E se eu escolho vibrar negativamente, todos os espíritos desencarnados que vibram negativamente nessa mesma faixa que eu estou vibrando, vão ser atraídos por mim e vão me influenciar. Vá no bar, vá beber, vá fumar. Não é porque eles são meus inimigos ou não gostam de mim. É porque eles não têm mais o corpo físico, mas eles ainda mantêm o vício. Gente, atenção. Lição número 390. Quando a gente morre, não sai tocando harpa sentado numa nuvem. Todos os pecados são perdoados e eu agora sou um anjo cheiroso e iluminado. Não é? Quando a gente desencarna, nós vamos para um plano exatamente igual ao que nós vivemos aqui. Eu vou viver uma vida exatamente igual à vida que eu mantinha aqui. Até que eu desperte, espera aí, não, eu quero pegar o próximo trem. Mas eu tenho que querer. Ninguém vai lá me salvar. Alguém aqui deve ter ou conhece alguém que tem um filho ou uma filha difícil, que faz escolhas erradas, que quebra a cabeça, que bate em porta errada, que não se ajeita, que só dá tudo errado na vida dele, só sofre, ou ela, e a gente tenta ajudar de todas as formas que nós podemos, e ele não aceita ajuda. Não tem jeito. Parece que aceitou, agora vai, começa tudo de novo, já vai fazer besteira outra vez. Assim é conosco. Nós só recebemos a ajuda da espiritualidade de luz quando nós queremos. Enquanto a gente não quer, não pense que eles vão carregar, né? Ah, olha só, vai cair num abismo, vamos segurar. Não, eu estou vendo que eu vou cair no abismo, ninguém vai me segurar. Se eu escolho que eu quero ser ajudado, eu paro aqui. Então, vamos cuidar bastante com essa lição 390, tá? Como a gente vive aqui, é como a gente vai acordar lá. Ok? Então, como eu vivo aqui, eu vou atrair espíritos desencarnados, que tiveram um corpo físico como nós, morreram fumando, comendo carne de porco, churrasco, feijoada, farofa, bacon todo dia, ou bebendo, ou jogando, qualquer tipo de vício. E agora eles não têm mais o corpo, mas eles mantêm o vício, porque o espírito é imortal. Todas as impressões estão ali totalmente impregnadas nele. Ele quer fumar, ele quer beber, mas ele não tem mais o corpo. Então ele precisa de quem? De mim. Eu fumo, eu bebo, eu sou a piteira dele, eu sou o caneco vivo dele. Vocês já observaram, às vezes, alguma pessoa alcoolizada atravessando a rua com aquele passo trôpego? A impressão que dá é que ela vai ser atropelada pelo próximo carro. Mas ela é direcionada. Tem uns 8 lá com ela. Esse não pode morrer. Não pode morrer. Senão, vão ser esses 8 aqui e mais 8 que vão ter que achar outro para servir de caneco vivo. Então ele vai até onde eles aguentam, ele bebe cada vez mais até onde eles aguentam manter esse caneco vivo. Até a pessoa desencarnar, normalmente por uma doença ligada ao vício dela. Mas não é só esse vício. É o vício de praticar pequenas corrupções, maldade, é o vício de mentir, de fazer fofoca, é o vício de gostar de falar mal da vida dos outros, de se divertir com isso. São vários vícios. O espírito é tendencioso. Nós trazemos essas tendências para melhorar, para burilar, para aparar essas arestas, para a gente se transformar, né, numa figurinha bem bonita e boa, que é como Jesus quer que nós sejamos. Mas por conta dessas influências que nós aceitamos pelo nosso comportamento que já era inaceitável em outra vida, a gente se liga ou novamente a antigos companheiros ou agora a novos, que nem precisam ser companheiros. Basta que eu tenha um mau pensamento e mantenha ele por uma quadra, que na quadra seguinte eu já... Uns 8 que estão ali, olha, aquela lá também está deprimida, também está com dor, também está pensando em bater no marido. Beleza, vamos se grudar lá, vamos fazer ela fazer isso. Não é por maldade. O espírito é mais frágil do que mal, Jesus falou. É por diversão, está ali desencarnado há 30, 40, 50, 100 anos. Não tem nada para fazer. Por que ele não vai se divertir um pouquinho com a outra pessoa, com o sofrimento dessa outra pessoa? Então, Jesus falou, como que eu vou me livrar disso?
Allan Kardec perguntou isso para os espíritos. Pode o homem se afastar da influência dos espíritos que o incitam ao mal? Questão 467. Sim, porque eles só se ligam aos que os solicitam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Eu solicito pelo meu desejo e pelos meus pensamentos. Então Jesus ensinou a fórmula mágica, simples, fácil, bonita e cheirosa. Oração e vigilância. Jesus deixou bem claro isso. Orem e vigiem. Não significa que eu tenho que ser uma carola, que eu fico sentada lá no ônibus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome o tempo inteiro, né? Ave Maria, cheia de graça. Não. Eu vou manter as minhas orações. Eu vou agradecer todos os dias porque eu estou indo trabalhar, porque eu tenho saúde, porque meu corpo é perfeito. Eu vou agradecer porque eu estou voltando do trabalho. Eu vou agradecer pelas dificuldades, porque se Deus me deu é porque eu tenho, primeiro, um motivo para estar recebendo e segundo, eu tenho poder para resolver. Jesus falou que nós somos os nossos próprios médicos. Que se a gente tiver a fé do tamanho de um botãozinho desse tamanho, a gente consegue fazer tudo o que ele fez. Por que nós não fazemos? Foi uma pergunta. Alguém tem alguma ideia? Por que nós não fazemos? Porque nós escolhemos achar que nós não somos capazes. Apesar de Jesus, o grande dos grandes, o maior que já pisou nesse planeta, falar que a gente pode. A gente escolhe, né? Nós não temos confiança em si próprio. Isso mesmo. Nós escolhemos não ter essa fé. Falta de fé. Mas se Jesus falou que a gente pode, quem mais precisa vir falar? Ele falou que a gente pode. Então vamos começar. A espiritualidade inferior não tem interesse em deixar a gente evoluir e achar que consegue fazer aquilo que Jesus disse que a gente consegue. Então eu estou escolhendo acreditar em espíritos inferiores ao invés de acreditar num espírito superior e iluminado. É o meu livre-arbítrio, é a minha liberdade de escolha. Eu estou escolhendo com quem eu me relaciono e eu estou me deixando exercer, estou deixando que essa influência seja exercida sobre a minha vida e sobre as minhas decisões. Sempre sou eu que estou desejando, tá? Tudo que eu planto aqui, brota aqui, mas cria uma raiz tão funda que para arrancar tem que arrancar o coração junto depois. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Isso que Jesus falou, vigilância, vigiar os pensamentos. No momento que eu estou tendo um pensamento ruim, pare e pense outra coisa. Ah, mas é difícil. Nossa, tinha uma época que eu achava que era impossível. Aí eu criei uma técnica bem infantil e legal que deu certo. Eu fechava os olhos e imaginava um pincel pintando todo o meu cérebro de branco. Tirava todos aqueles pensamentos ruins. E aí eu imaginava outra coisa. Isso foi dando certo. Agora eu não preciso mais do pincel nem da tinta. No momento, mas eu ainda falo sozinha. Às vezes eu estou na rua, começo a pensar alguma coisa, vou ser assaltada, quero fazer psh, faço um barulho alto assim. Para o espírito voltar para o lugar e se aprumar e falar, opa, o corpo é teu, o cérebro é teu, é você que pensa. Não tem os outros que ficam influenciando o teu pensamento, não. Volta para a realidade aqui, porque os nossos pensamentos começam conosco, mas eles são alimentados. É que nem jogar lenha na fogueira. Eu sou o gravetinho e daí todo mundo vem e joga lenha na minha fogueira e, meu Deus do céu, vira o caos. Aí Allan Kardec pergunta se os espíritos que desejam nos incitar ao mal, acho muito interessante essa questão, se eles se limitam a aproveitar somente a circunstância em que nós nos encontramos, como eu acabei de falar, eu estou tendo um pensamento e de repente ele vira um planeta enorme dentro da minha cabeça, eles aproveitam esse momento para nos influenciar e nos fazer coisas que a gente não quer, ou eles podem criar essas circunstâncias. Eu não vou perguntar se alguém tem uma ideia, que eu acho que está acabando o tempo, né? Eu vou dar a ideia dele. Eles aproveitam as circunstâncias, sim, é a maior, porque assim, os espíritos não são esse poder total, tá, gente? Assim, é mágico, faz tudo o que quer, né? Me faz tropeçar, me faz cair, sei lá, bate no meu chapéu, derruba minha caneta, eu deixei aqui, eu tenho certeza, foi um espírito que tirou, calma lá, tá? Não é esse tipo de influência que a gente está falando. Eles aproveitam a circunstância. Essa é a chance maior que eles têm, mas frequentemente eles a provocam, empurrando-vos sem que vocês percebam para o objeto da sua ambição.
Assim, por exemplo, um homem encontra no seu caminho uma certa quantia. Não acreditem que foram os espíritos que colocaram lá, oba, né? Alguém lá em cima gosta de mim. Não é isso? Não foram os espíritos que puseram o dinheiro ali, mas eles podem dar ao homem o pensamento, a ideia de passar por lá. Ó, passa por lá, passa por lá, passa por lá, que tem, né? Fala 59 vezes e eu me deixo influenciar, eu passo por lá e acho dinheiro. Claro, não é espírito bom. Por quê? Se eu achar 50 reais caído na calçada, eu não vou pegar. Não é meu. Talvez a pessoa que tenha perdido esteja voltando já, procurando no chão para ver se acha. Ah, mas outro vai pegar. A carga vai ficar com ele. Ele pegou o que não era dele. Achado não é roubado. É roubado sim. Pode falar. Semana retrasada, em Araucária, me chamou a atenção um papel no chão, R$ 1.500. Nossa. Imagina a pessoa que perdeu. Abri o papel e vi que era de uma imobiliária. E fui atrás da imobiliária. E devolvi o dinheiro para pagar. Tá vendo? Então você foi bem intuída. Você escolheu quem você quer que o ano passado, na Caixa Econômica, me chamou a atenção o envelope. Tinha acho que R$ 2.500 no envelope. Um monte de coisas ali para pagar. O boy esqueceu. Aí eu peguei o envelope, vi que ninguém pus dentro da bolsa e vi se tinha alguém ali apavorado. Aí fui com o carro, fui ver e fui pesquisar e encontrei que foi o boy que perdeu. E dei ao endereço da minha casa e devolvi. Ele foi chorando de pegar o... Então, olha, tá vendo que bênção, que coisa boa? Sempre tem alguém procurando por aquilo que a gente acha, não é nosso. E ver como você, não cortando o assunto, se não é um bom espírito me mostrando para que você... E com certeza existiam outros espíritos lá dizendo para você não, para você pegar. Nossa, perdeu, imagina, né? Mas você, graças a Deus, escolheu a influência que você queria que se exercesse sobre você. É por Deus me colocando na minha mão, pra a pessoa tendo merecimento para você devolver para ela. Isso mesmo. Muito bem, muito bom. Então é isso aí. Se eu acho alguma coisa caída dentro da minha casa, no chão, eu vou perguntar de quem é. É a minha casa? É de alguém que mora lá. O planeta também é a minha casa. Se eu achei alguma coisa na rua, é de alguém que mora aqui. Eu não vou pegar e levar para casa e esperar que a pessoa vá adivinhar que está lá. Eu vou deixar ali. Se uma outra alma boa passar e deixar ali, e uma outra alma boa passar e deixar ali, quem sabe a pessoa não volta e não pega. Né? Mas não é meu, eu não contava com aquilo. Eu não estava precisando daquilo ali agora, né? Não preciso de nada que seja dos outros, que eu consiga por maneiras ilícitas. Então, tem um espírito muito conhecido no meio espírita, lógico, chamado Manuel Filomeno de Miranda. Ele dita livros para o Divaldo Pereira Franco. Ele escreveu, inclusive, um livro muito bom, fica uma sugestão se alguém tiver interesse, que chama Transição Planetária. Muito bom esse livro. Ele fala que existem mecanismos de interferência negativa. É uma sequência de processos para se instalar a obsessão. Porque quando eu começo a aceitar ideias, aí aquilo já começa a virar eu já viro freguesa. E aí aquilo já começa a virar uma obsessão. Obsessão é o quê? Eu fico sob a influência daquele espírito. Eu começo a me prejudicar, eu começo coisas, digamos assim, não boas, vão começando, né, para não falar ruins. O primeiro mecanismo desse processo é a recepção da ideia perturbadora. Eu tenho a opção de escolher, ou eu acolho, ou eu refuto. Não, eu sei quando um pensamento não é meu. Eu sei, eu não sou capaz de pensar esse tipo de coisa tão boa. Eu sou uma pessoa péssima. Ou eu não sou capaz de pensar essa uma coisa tão ruim. Eu sou uma pessoa boa. Então eu tenho a escolha de acatar ou desacatar. No momento que eu recebo essa ideia perturbadora. Opa, R$1.500 dentro da agência da Caixa. Que falta vai fazer, né, para a Caixa Econômica? Então, vou pegar. Eu vou aceitar ou eu vou repelir essa ideia? Ah, não, como a nossa irmã, eu vou repelir.
É aquele desenho animado do diabinho e do anjinho, é isso mesmo. Só que são vários diabinhos, né? Não vamos falar assim dos nossos irmãos, porque como Jesus falou, eles não são maus, eles são frágeis. O segundo processo desse mecanismo é o intercâmbio mental. Aí o bicho pegou. Por quê? A ideia veio, eu aceitei, grudou. Aí eu começo a fazer um intercâmbio mental com essa entidade, com esse espírito. Nós começamos a nos comunicar. Eu sem perceber, ele percebendo tudo. Então aí eu já começo a acatar as ideias dele, aí é que vai se instalando a obsessão. Normalmente a obsessão já descamba para uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, fibromialgia. Os mais comuns são esses, mas tem muitos outros problemas. Quando se instala esse intercâmbio mental, a gente passa a viver sob a influência daquele espírito, porque ele se sentiu abrigado conosco. Ele precisava de nós. A gente aceitou pelo nosso padrão vibratório e acabou se grudando. E o terceiro e o último é o reflexo. É o reflexo disso. Aí começam as consequências, essas síndromes, né? Que nós comentamos aqui. O desânimo, às vezes a irritabilidade, a agitação. Eu preciso fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu não tenho tempo para nada, porque daqui eu vou para lá, de lá eu vou para outro lado, e do outro lado eu vou para o outro lado. Eu não paro para nada, não tenho mais tempo para ninguém. Eu tenho que estar saracoteando o tempo inteiro. Isso é um reflexo. Ou eu me deprimo, ou eu fico bem alegrona e não sossego mais o facho. Daí isso, já não vou mais para o colégio, vou de vez em quando, já brigo com o namorado, já meu emprego já não é mais tão interessante quanto parecia ser antes. Né? Eu tenho coisas mais importantes para fazer do que viver uma vida cristã. E aí, os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Sim ou não? Se a gente repele as ideias, eles tentam 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Nas 5 vezes a gente se mantém firme, ouvindo só o anjinho. Não vou escutar você. Vaza. Né? E aí? Eles desistem? Acho que sim. Eles desistem. Ou seja, a gente não está, como eu falei no começo, sujeito à influência deles assim, dessa forma tão, né, desajustada, porque, poxa, a gente não está enxergando eles, né? Está sentindo, tudo, mas não está enxergando, não tá sendo uma coisa ostensiva, assim, né? Então, sim, eles desistem. Quando eles veem que eles não conseguem mais, eles abandonam o campo e vão procurar um outro você, um outro eu, que está cheio por aí, que vai aceitar essa obsessão de bom grado. Então nós temos que lembrar que o principal conselho para que isso não se instale, gente: oração e vigilância. Mantenham a vigilância dos pensamentos. Resistam às tentações daquilo que vocês sabem que não é certo, para não ter que atrair esse tipo de coisa. A sintonia é assim. É como eu largar um lixo aberto, cheio de peixe e camarão ali que eu fiz no almoço, na pia da cozinha, e de repente entra uma mosca e eu espanto, uma mosca só, né? Manda embora. Aí daqui um pouco vem 2, eu espanto, aí eu pego um pano, já estou espantando 5, 6, 10, aí eu fecho tudo, aí elas entram numa frestinha, numa ventarolinha lá em cima, e poxa, quando que eu vou resolver tirar o lixo dali? É ele que está traindo. Até que eu descubro, meu Deus, depois de muita mosca, eu fecho o lixo, enfio numa outra sacola e jogo na lixeira. Eu tirei o meu lixo. Eu não vou mais atrair essas moscas. Vamos limpar esse lixo da gente. A gente vem com ele, lixo assim, entre aspas, tá, gente? Por favor, não estou dizendo que ninguém é sujo e carrega lixo. Mas assim, essas tendências que nós trazemos de outras vidas, porque esta é a nossa melhor encarnação. De todas que nós já tivemos, centenas delas. Centenas e centenas mesmo. Centenas mesmo, tá? Vez que a gente se reencarnou 5, 10 vezes. Nossa, às vezes mais de 1000 até. E nós ainda trazemos coisas negativas para serem reparadas, depuradas,
Tá? Então, se essa é a nossa melhor encarnação, muito lixo a gente já deixou na lixeira. Vamos continuar fazendo esse exercício. Porque acreditem no que eu estou falando, é melhor lá do que aqui. Bem melhor. Não tem essa história de ficar tocando harpa em cima de novo, e também tem trabalho, também tem uma vida muito parecida com a daqui, mas nós não temos essas influências negativas se nós soubermos viver de uma forma cristã, boa, aqui onde nós estamos agora. Ok? Oração e vigilância. Muito obrigada.